Boa noite, governador Miguel Dias, se estiver presente, governador Israel, demais autoridades rotárias, presidentes eleitos, governadores assistentes, companheiros, companheiras. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao governador Israel pelo convite e pedir desculpa pela ausência. Mas acho que nós vamos conseguir cumprir nossa missão, mesmo que à distância. Mas vamos lá ao que interessa. Vamos começar falando sobre a estrutura atual. E o governador Israel me pediu para falar sobre a estrutura de governança do RI. Como nós vamos ver, o Rotary hoje tem uma verdadeira máquina para fazer a estrutura funcionar, com mais de 20 mil rotarianos envolvidos, sem falar nos funcionários do escritório da sede e dos regionais ao redor de todo o mundo. Para facilitar a administração, o Rotary organiza os distritos geograficamente em zonas e regiões. As zonas são administradas pelos diretores e têm uma função mais administrativa. Já as regiões servem para um propósito mais de treinamento ou de consultoria. Então, são 34 zonas ao redor do mundo, coordenadas por 17 diretores. Algumas são ainda divididas, e o Brasil faz parte das zonas 23 e 24, cada uma dividida em A e B. A 23A abrange a região sul do Brasil, incluindo o nosso distrito, e a 23B os demais países da América do Sul, incluindo os países da região norte, Venezuela, Guiana, etc. Já a zona 24 engloba todo o resto do Brasil. A 24A pega o centro e o sudeste, e a 24B o norte e o nordeste. Já as regiões, como eu falei, são mais voltadas para treinamento, assessoria, etc. Cada uma tem 4 ou 5 coordenadores, e como nós vamos ver logo adiante, e todas estão vinculadas a algum diretor. São um total de 41 regiões de todo o mundo, sendo que o nosso distrito faz parte da região 31. Vou falar um pouco agora sobre o organograma do RI. Esse esquema, ele mostra mais ou menos a estrutura organizacional do Rotary. De cima para baixo, nós podemos ver a organização em 3 níveis: nível internacional, regional e o distrital. No nível internacional, temos basicamente a sede em Evanston, onde fica o conselho diretor e o conselho de curadores da Fundação Rotária. Depois nós temos os coordenadores regionais com seus assistentes e, finalmente, os distritos, com a estrutura comandada pelos governadores assistentes e as diversas comissões distritais. Na base da pirâmide estão os clubes de Rotary e Rotaract e, por fim, nós, os associados. A grande preocupação hoje do RI é exatamente essa grande distância entre a base e o topo da estrutura, e a dificuldade de fazer com que essas informações fluam de um extremo até o outro. Então vamos falar então um pouquinho de cada uma dessas funções, mas sem entrar muito em detalhes, porque senão nós vamos ficar aqui até de manhã. Basicamente nós vamos falar das atribuições de cada uma e como são indicados ou eleitos cada um dos ocupantes dessas funções. Começando a falar do presidente, sobre as atribuições e a forma de eleição. Guardadas as devidas proporções, as funções do presidente de RI não diferem muito das funções dos presidentes de clube. Ou seja, o presidente representa a instituição junto à comunidade
indica os diretores, presidentes das várias comissões e os coordenadores regionais. O presidente de RI é indicado por uma comissão de indicação composta de 17 membros, que por sua vez são indicados ou eleitos por aquelas zonas que vimos agora mesmo. O candidato a presidente, ele deve ser um ex-diretor de RI e, depois de indicado, seu nome é divulgado a todos os clubes e corre o prazo para interposição de recursos. Isso é só um resumo do processo de indicação ou eleição do presidente. O processo, na real, é bem mais complicado do que isso e quem tiver interessado, não só nesse processo, mas em todos os processos de indicação para qualquer cargo de RI, pode pesquisar no regimento interno de RI e no código normativo, que são os bylaws. Na página 25 desse código normativo, na última edição de novembro de 2020, o processo está todo muito bem detalhado, inclusive em como é feita a indicação dos membros da comissão de indicação, que é uma coisa bem detalhada. O conselho diretor do RI, ele é formado pelo presidente eleito, vice-presidente, tesoureiro, os 17 diretores e o secretário-geral. O conselho diretor é responsável por desenvolver e estabelecer as novas normas, promover alterações sempre que necessário e tem que estar sempre atento sobre o que está acontecendo no mundo rotário. O conselho se reúne aí umas 3 ou 4 vezes por ano, e depois de cada reunião é publicado um relatório com as decisões que foram tomadas nessa reunião. Para quem estiver interessado, esses relatórios também estão disponíveis lá no MyRotary. Bom, eu falei em normas e não em legislação, porque a legislação é a atribuição do Conselho de Legislação, que nós vamos ver daqui a pouco. Bom, vamos falar agora sobre os diretores e, da mesma forma, as suas atribuições e como é que eles são eleitos ou indicados. Os diretores, como nós vimos ali, eles fazem parte do conselho e cada um deles é responsável por administrar 2 zonas e os coordenadores regionais das regiões que são abrangidas por essas zonas. Nós vimos lá que são 34 zonas e 17 diretores. Cada diretor é indicado pelas zonas que ele administra, também através de uma comissão de indicação formada por ex-governadores. Quando existe no distrito, normalmente essa votação acontece no colégio eleitoral. A votação normalmente é realizada de forma alternada entre as zonas, ou seja, a cada ano, a cada eleição, ou 2, não tenho a certeza, apenas uma zona vota. Então, de forma alternada, nós tivemos há pouco tempo aqui também os nossos diretores que foram indicados por nós. E o candidato que essa comissão indica, ele é referendado nas conferências distritais dos distritos da zona votante. Coordenadores. Tá? Aqueles coordenadores que a gente citou agora mesmo, das regiões, e, como eu falei, cada região possui 4 ou 5 coordenadores, que, entre outras coisas, são responsáveis por organizar seminários de treinamentos nos distritos da sua região. E 2 deles tratam de temas ligados ao Rotary, e 2 ou 3, dependendo da região, trabalham com assuntos ligados à Fundação Rotária. Eles são frequentemente aí chamados a fazer palestras nos nossos seminários. Então, nós temos os seguintes coordenadores regionais. Coordenadores de região de Rotary, tratam de temas ligados aí a DQA, assuntos correlatos, né? Os coordenadores regionais de imagem pública, o próprio nome já indica o que ele faz. Os coordenadores regionais da Fundação Rotária,
os consultores de doações extraordinárias, que trabalham para aumentar as contribuições ao fundo de dotação, as doações testamentárias, etc. E aí, finalmente, os coordenadores do programa End Polio Now. Tá? Esse aí acho que nem sempre existe. Vai muito da região, dos distritos que eles estão. Como é que são escolhidos esses coordenadores? Os coordenadores regionais, eles cumprem mandato de 3 anos. Normalmente são indicados pelos diretores ou pelos distritos aí da sua região. Eles já devem ter sido governador de distrito, e os de imagem pública, eles devem, logicamente, ter conhecimento na área que ele está atuando. Oficialmente, apesar de serem indicados pelos diretores ou pelos distritos, eles são nomeados pelo presidente ou pelo chair da fundação, no caso daqueles ali que trabalham com a Fundação Rotário. Vamos ver agora como é que são eleitos os governadores de distrito. Acho que eu não preciso falar muito das suas funções, né, já que eles estão bem mais próximos de nós. Então, o governador, basicamente, ele tem 2 atribuições: administrar o distrito e motivar e incentivar os clubes, através das mensagens do presidente e das suas próprias metas. Eu acho que é mais interessante a gente falar sobre a sua eleição, já que esse é um tema aí que às vezes gera bastante discussão. O artigo 12 do Manual de Procedimento descreve bem os processos de indicação da eleição do governador. Existem praticamente 2 formas de eleição, ou uma combinação delas. A primeira é a comissão de indicação, como nós já vimos nos casos do presidente e dos diretores, e geralmente essa comissão, sempre que é utilizada em qualquer distrito, é formada por 3 ou 5 governadores que ou indicam algum rotariano mais experiente do distrito, após, lógico, a devida anuência do mesmo, ou escolhe entre candidatos propostos aí pelos clubes. A segunda alternativa é a eleição pura e simples pelo voto, como acontecia até pouco tempo do nosso distrito. Nesse caso, o governador nomeia uma comissão eleitoral que vai simplesmente coordenar o processo. Os clubes indicam seus candidatos, a comissão analisa se forem atendidas as normas e exigências pré-estabelecidas pelo edital e submete então os nomes dos candidatos aos clubes para votação. Cada clube tem direito a um determinado número de votos, dependendo do número de associados, e em qualquer dos casos, o resultado deve ser referendado na conferência distrital, podendo qualquer clube que não ficar satisfeito com o resultado pode apresentar uma contestação. Para isso é sempre dado um prazo antes que o resultado final seja anunciado pelo governador. A eleição do governador deve ser realizada entre 24 e 36 meses antes do início do respectivo mandato. Por isso nós temos o governador eleito, no nosso caso aqui o companheiro Israel, o governador indicado, o companheiro Gonzaga, e agora a governadora nominada, a companheira Denise Pastore. Os presidentes do clube. E não vamos falar também sobre as suas atribuições, né? Já que, como a gente falou agora mesmo, é quase igual às atribuições do presidente do RI, só que em menor escala. Então, o mesmo acontece com relação à eleição do presidente do clube, que pode acontecer por uma comissão de indicação ou a comissão eleitoral. Aí depende muito do tamanho do clube, da cultura, e cada clube tem a sua forma de escolher seus presidentes. De qualquer forma, a eleição do presidente do clube
deve acontecer entre 18 e 24 meses antes do seu mandato. Tá? Embora muitas vezes já está quase no dia da posse e o clube ainda não decidiu quem vai ser o presidente. Isso aí não é raro a gente ver uma situação dessa. O processo da escolha do presidente, tá, quem quiser estudar, está muito bem descrito no Manual de Procedimento, no artigo 3 do regimento prescrito para os clubes. É mais ou menos da mesma forma que os governadores e etc. Bom, a gente falou também sobre o Conselho de Legislação, ou no popular, o COL. Tá? O Conselho de Legislação é, digamos, a Assembleia Legislativa, ou até a Constituinte do Rotary. É ali que são criadas as leis que nos dizem como funciona ou deve funcionar o RI, os distritos e os clubes, tanto de Rotary como de Rotaract. O Conselho de Legislação se reúne a cada 3 anos e cada distrito pode indicar um representante ou um delegado. É sempre um ex-governador e quem é que vai participar do processo. No nosso distrito, a indicação é feita pelo Colégio de Governadores e submetida ao referendo da conferência. Foi num conselho desse, o Conselho de Legislação, por exemplo, que foi aprovada a entrada da mulher nos clubes, lá em 1985, se não me engano, e mais anteriormente ainda, a criação de mais de um clube de Rotary em cada cidade. Antigamente, só Nova York tinha essa autorização, que podia ter um clube para cada distrito da cidade. Como é que são feitas as proposições? Tá? Vamos ver mais ou menos como é que funciona o COL. Qualquer clube pode encaminhar os projetos de lei, tá? Ou as emendas. O governador indicado para representar o distrito é quem coordena todo o processo dentro do distrito, divulgando prazos, os procedimentos. Tá? O próximo conselho acontece no ano que vem e a nossa representante atualmente para esse próximo colégio é a nossa governadora Glenda. Tá? Além dos clubes, tá? Também a própria conferência distrital, o conselho diretor de RI e até o próprio conselho pode apresentar proposta de emenda. Muitas vezes nasce uma proposta ali na conversa dos delegados dentro do conselho. As decisões que saem do Conselho de Legislação são então incorporadas aos estatutos, ao regimento interno, e eles geram um novo manual de procedimento. Por isso que o manual é publicado a cada 3 anos, geralmente aí uns 4 meses depois da reunião do Conselho. Agora é mais rápido porque é tudo digital, eles têm que ser traduzidos para os diversos idiomas oficiais do Rotary. Bom, esse foi como funciona o RI hoje. Tá? Agora nós vamos falar sobre uma proposta que está surgindo, tá? Que eu assisti uma palestra outro dia sobre do ex-presidente, o Barry Racine, que ele fez para um clube de São Paulo, onde ele fala sobre o futuro do Rotary. Tá? Quais as propostas que estão sendo apresentadas agora para o que está acontecendo, né? O Rotary, como eu falei, está muito preocupado com aquela grande distância entre o topo e a base da estrutura. Tá? Então foi proposto, está sendo estudado, tá? Isso deve acontecer num futuro próximo, deve ser criado algum projeto piloto em alguma zona do mundo, né? E vamos ver como é que é essa estrutura que está sendo proposta. Então essa aqui é a estrutura atual, tá? E isso aqui desaparece, tá? Praticamente some isso tudo aqui e vem
um novo organograma bem mais enxuto. Tá? Eu creio que isso aqui não deve acontecer antes de 3 ou 4 anos, até porque quando o Conselho, não sei se vai passar pelo Conselho de Legislação ou é simplesmente uma decisão do Conselho Diretor, mas quando eles decidirem isso aqui, deve ser para entrar em vigor daí a 1, 2 anos ainda. Tá? Então, antes disso, vai acontecer um projeto piloto que deve rodar por uns 3 anos, que é como o tempo que dura mais ou menos um projeto piloto do Rotary. Como é que vai funcionar isso aqui? Você lembra que nós tínhamos no anterior um nível internacional, um regional e o do distrito. Tá? Aqui nós temos também um nível global, com o Conselho Diretor e o Conselho de Curadores. Entra um novo cadre global. Quando a gente fala em cadre, normalmente a gente pensa em Fundação Rotária. Na verdade, cadre é uma expressão que significa uma equipe de especialistas. Tá? Então aqui nós estamos falando, não tem nada a ver com o cadre da Fundação Rotária, é um cadre de especialistas do Rotary. Tá? Depois entra um conselho regional, entram sessões e para baixo os clubes. Aqui não tem mais uma divisão de Rotaract e Clube de Rotary. Tá? E pelo que eu estou vendo acontecer por aí, eu imagino que daqui a 4, 5 anos nós vamos ter um tipo de clube só, e acho que o Conselho, o Rotary está cada vez mais aproximando o Rotaract do Rotary, né? Já não tem mais limite de idade para o clube de Rotaract, então daqui a pouco não tem mais por que uma pessoa estar no Rotaract, já que ele está participando quase que da mesma forma que do Rotary. Mas vamos ver então com um pouquinho de detalhes, sem muita coisa também, como é que vai funcionar isso. O Conselho Diretor permanece igual, tá? E os diretores passam a atuar como um colegiado. Então eles não são mais associados a uma determinada zona ou região. É o Conselho de Diretores ou simplesmente a diretoria. O cadre, então, como eu falei, ele é uma equipe de especialistas que vão ser trazidos de qualquer lugar do mundo, né? Trazidos não, vão ser indicados em qualquer lugar do mundo, e eles passam a atender a qualquer nível, né? Qualquer clube pode pedir uma assessoria de um desses especialistas. Ele vai atender as áreas de imagem pública, a presença na comunidade, desenvolvimento de lideranças, companheirismo, eventos, levantamento de fundos e etc. O Conselho Regional, aqui a gente tem que ver o seguinte, os governadores hoje, como eu citei lá em cima, ele tem 2 atribuições que são completamente diferentes. Uma é toda a parte administrativa do distrito e a definição de comissões e definição de presidente de comissões, etc. E a outra é aquela função de motivação dos clubes, né? De motivação, de incentivar os clubes a desenvolver seus projetos, etc. Isso aí vai ser dividido em 2 níveis diferentes. O Conselho Regional ele vai assumir toda aquela parte administrativa. Tá? Então, os 570 distritos existentes atualmente, eles vão ser reestruturados em até 50 regiões. Tá? Cada região dessa tem 12 cargos e tem as suas comissões, diversas comissões, e ele se reporta não mais, quer dizer, a zona hoje se reporta a um diretor específico. No caso agora, as regiões vão se reportar ao conselho diretor. Não vai ter mais
um diretor específico. Ele se reporta simplesmente ao conselho. E os conselheiros regionais passam a ser eleitos pelos clubes por um período de 3 anos. Qualquer rotariano pode se candidatar para fazer parte do conselho. E as sessões. As sessões, então, elas vão passar a incorporar aquela função de aquela função de motivação dos clubes, né? O elemento de ligação entre os clubes e os conselhos regionais. Então ele não tem nenhuma função administrativa. São 1.700 sessões no mundo inteiro. Tá? O número de sessões por região vai depender de fatores como idioma, cultura, etc. Você vê, hoje nós temos zonas aqui que englobam o Brasil e outros países da América do Sul de idioma espanhol. Tá? São 25 a 30 clubes por sessão, ainda falando indiferentemente de Rotary e Rotaract. Tá? E a gestão coordenada por líderes de sessão. Então tem o líder e tem ali o líder eleito. E a gestão é de 2 anos. Então, basicamente, é isso que está sendo proposto. Vocês veem a diferença de número de pessoas, né, na estrutura de hoje. Nós estamos falando de mais de 20.000 pessoas envolvidas nessa toda essa estrutura. O que vai trazer de benefício uma nova estrutura dessa, né, além de aproximar as decisões do conselho diretor de um simples rotariano como nós aqui, vai trazer uma economia financeira imensa, porque cada distrito desse aqui, cada governador, representa muita despesa. Bom, voltando à nossa realidade, além do escritório de Evanston, né? Evanston é uma cidade vizinha de Chicago, quase que a grande Chicago. O Rotary tem escritórios mundiais que ficam mais próximos dos diversos países e continentes. Então nós temos escritório hoje no Brasil, em São Paulo, tem um escritório que fica em Zurique, da Suíça, que atende a Europa e a África, tem um escritório no Japão, na Coreia do Sul, no sul da Ásia, no Pacífico Sul, Filipinas, e tem o RIB. O RIB é o Rotary da Grã-Bretanha e Irlanda, e ele tem a sua própria administração. Então, a vida toda foi assim, desde o seu início. E é isso. Então, eu acho que eu espero ter mostrado um pouquinho da nossa estrutura, como é que funciona o nosso Rotary hoje. E vocês viram aí que tem, como eu acabei de falar, em torno de 20.000 pessoas, sem falar nos funcionários desses escritórios todos, que estão à nossa disposição. Eu acho que o escritório de São Paulo, principalmente, é bem mais acessível do que Evanston, né? Então, não hesitem em fazer uso, sempre que precisarem de alguma informação, de buscar essa estrutura de apoio que está aí para nos servir. Muito obrigado pela atenção e mais uma vez, governador Israel, obrigado pelo convite, pela deferência e desculpe não estar presente, mas eu acho que a gente conseguiu aí uma nova forma de trabalhar e eu acho que se isso aqui der certo aqui, eu acho que a gente vai ter uma forma de deixar as nossas palestras à disposição para ser usada a qualquer momento. Muito obrigado e aqui eu me despeço.